Olá, meus amigos. Nessa sexta-feira, o nosso planejamento já começa a ficar com ainda mais cara das grandes competições europeias. Isso porque nós temos o início do Campeonato Português, o atual campeão Sporting entra em campo contra o Rio Ave. Temos o início da Superliga da Turquia, o Galatasaray também entra em campo. Já temos equipes mais conhecidas disputando a Copa Itália. Já falamos disso, né? A Bundesliga 2 acontecendo. Temos o início da Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, assim como a terceira divisão, a quarta divisão também. Então já dá para ter ali uma grade bem mais completa, com uma liquidez bem satisfatória, né? E é isso que a gente vai falar sobre o dia de hoje. Porém, nosso foco também é a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 9 de agosto. Antes de falar então sobre a Série B, vamos dar uma passada nos jogos que a gente pode acompanhar na parte da tarde. Como são campeonatos que estão começando agora, sinceramente eu não vou utilizar nenhum tipo de estatística, eu não vou usar o campeonato passado para poder tentar prever alguma coisa desse campeonato, né? Por exemplo, 1h30 nós temos segunda divisão da Alemanha. Eu adoro essa competição para trabalhar gols, para trabalhar recuperação de resultado, vocês já conhecem, né? Primeira rodada, o Schalke talvez tenha sido o maior destaque, né? Com uma grande goleada aqui por 5-1, Hannover também venceu, Karlsruhe também venceu e o Hamburgo venceu fora de casa o Colônia, grande vitória também do Hamburgo. Geralmente o Hamburgo começa bem, depois dá uma caída, né? O Regensburg, vindo da segunda divisão, enfrenta o Ulm, que também veio da segunda divisão, não sei se é assim que se pronuncia, estou tentando aprender. E o Kaiserslautern, que fez uma boa temporada no ano passado, na temporada passada, pega o Greuther Fürth aqui, os dois que ainda não fizeram nenhuma partida. Então essa aqui é a estreia do Kaiserslautern e do Fürth na competição. No outro jogo, eles já jogaram pelo menos uma vez, tá? 2 jogos praticamente parelhos. O Kaiserslautern tem um pouquinho mais de favoritismo em casa, mas geralmente apresenta jogos de bastante pirotecnia, tá? Quando eu digo isso, geralmente são jogos onde a equipe toma gol, marca gol, toma virada, busca reviravolta. Ela gosta bastante disso, pelo menos gostava, né? Na Copa Itália temos o Sassuolo enfrentando o Cittadella, Sassuolo que caiu para a segunda divisão, o Sassuolo que não disputa a segunda divisão da Itália desde 2012, se não me falha a memória. Ainda segue, pelo que busquei informações, sem o seu principal jogador, que é o Domenico Berardi. E foi por isso, pela ausência do Berardi em relação a problemas físicos, que o Sassuolo foi rebaixado. Eu acho que o Sassuolo poderia se salvar se o Berardi não tivesse tido uma lesão tão grave. Já voltou a treinar em campo, mas não sei se vai jogar contra o Cittadella, tá? Temos a Udinese também entrando em campo por aqui, muito favorita. Esse Avelino deve ser o quê? Quarta divisão, terceira divisão para baixo. O Genoa também entra em campo, favoritíssimo. E o Monza, bom time, tá? Monza, um bom time e vem mostrando isso, né, nas últimas temporadas. Temos também o início do campeonato holandês. PSV foi o campeão da última temporada. Groningen contra o NAC. Não tem classificação aqui porque é o primeiro jogo do campeonato. Também é um jogo legal, né? Já vou falando e já vou marcando como complementar aqui, ó. Sassuolo, Udinese, Genoa. Eu não indico trabalhar a favor ainda dessas equipes, porque é o primeiro jogo que a gente de fato vai dar uma olhada, né? Mas esse aqui eu já vou colocar para pelo menos 2 gols. Esse aqui também. Que mais? Sporting Rio Ave. Bom, o Sporting na temporada passada, ele foi uma das equipes que eu mais trabalhei a favor no back favorito, né, na minha metodologia. E é uma equipe que dá muito sinal. Um dos maiores feitos do Sporting, na minha opinião, foi ter, pelo menos por enquanto, mantido o seu atacante Viktor Gyökeres, pelo menos por enquanto. Não tenho certeza se ainda pode rolar uma proposta, mas o Gyökeres, na minha opinião, foi o jogador do campeonato na temporada passada e ele pode continuar ajudando o Sporting nessa temporada, tá? O Sporting perdeu a Supercopa, né, Supertaça de Portugal para o Porto, mas é grande favorito aqui contra o Rio Ave. Esse tipo de cotação, para você que é um punter, você pode pensar talvez numa vitória do Sporting por 2 gols de diferença, ou até por 3 gols de diferença. Pode ser uma situação interessante, mas é o primeiro jogo. Então, eu, se fosse você, esperaria pelo menos até 2, 3 rodadas para entender como vai ser o comportamento do Sporting daqui para frente. O Sporting também conseguiu manter por enquanto o seu treinador, o Rubem Amorim, teve proposta da Inglaterra, mas não foi, e isso também é uma conquista para a equipe. Mas tem que ver se a equipe vai continuar jogando do jeito que jogou na temporada passada, tá? Para você que é um trader, esse tipo de cotação não é ruim. Você pode aproveitar a estabilidade do preço para trabalhar a favor do Sporting, se assim ele te der
oportunidade. Tá bom? Para mim, obviamente, é um jogo para back favorito no primeiro tempo aqui. Na Championship, nós temos Sheffield United, que a gente já conhece um pouquinho, contra o Preston. Também é o primeiro jogo, Blackburn contra o Derby. Todos esses jogos eu aconselho você só ficar de olho, porque está começando ainda, a gente tem pouca informação. E aqui embaixo, o Barnsley entra em campo contra o Mansfield. Também não acompanho essas equipes há muito tempo. Vou deixar as Olimpíadas para daqui a pouco, vamos falar um pouquinho sobre Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí entra em campo contra o Operário. O Avaí já foi líder, segundo colocado, terceiro colocado. O Avaí está em queda livre. Nesse momento, o Avaí ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro Série B. Tomou e marcou a mesma quantidade de gols. Também tem a mesma quantidade de vitórias e derrotas. Dentro de casa, o Avaí, que já foi um dos melhores mandantes, tem apenas 4 vitórias em 10 jogos. E o Operário, fora de casa, tem 3 vitórias e 4 derrotas. Ou seja, um jogo extremamente normal. Não dá pra gente ficar buscando aqui pelo em ovo, né? Olhando aqui o PDF de apoio, se você não é membro desse canal, fica o convite, se tornar um membro aqui, ajudar a nossa produção de conteúdo e também ter acesso ao PDF de apoio com mais de 150 competições. Tá começando a temporada europeia com força agora, hein? Então é sempre bom ter esse tipo de informação e o valor é bem menor que uma coquinha gelada, né? Como dizem os meus amigos. Olha só como é um jogo, entre aspas, normal. Não temos um excelente ataque no Avaí, também não temos uma defesa muito frágil do Operário. O ataque do Operário deixa um pouco a desejar, mas a defesa do Avaí também não é tão ruim. Então é um jogo normal. O Avaí não vence em casa há 4 partidas, o Operário não vence fora de casa há 3 partidas. Então, sinceramente, é um jogo para correção de preço. Não vamos inventar muita moda por aqui. Uma coisa que eu quero observar é a média de gols. Olha só como é baixo, ó. 60% apenas dos jogos do Avaí em casa, com 2 gols, pelo menos, e 44% dos jogos do Operário fora. Então, sinceramente, ou é um jogo para correção de preço ou para não fazer nada. O Paysandu enfrenta o líder do campeonato, o Santos. O Paysandu dentro de casa tem 3 vitórias apenas, porém só perdeu uma partida. É difícil vencer o Paysandu na sua casa. O Santos fora de casa é um dos melhores visitantes, mas é nivelado por baixo o Campeonato Brasileiro, tanto a B quanto a A, né? 3 vitórias apenas para o Santos. Como é uma equipe que perde pouco, até fica ali na parte de cima da tabela. Utilizando o PDF de apoio, nós temos a seguinte situação. O Santos, ele é o líder do Campeonato Brasileiro, mas fora de casa ele não bota tanto medo assim. Sejamos sinceros. Não é à toa que o mercado olha para o Santos e coloca uma cotação de 2,45, né? Ah, mas o Santos venceu o Ceará recentemente. Venceu, mas em 7 jogos ele venceu uma partida, em 8 ele venceu 2, fora de casa. Não sai tanto na frente do placar, inclusive o Paysandu tem um número exorbitante aqui de iniciativa. O Paysandu falha pouquíssimo em marcar dentro de casa e é um time que não sofre assim tanto, viu? Até mais coerente a defesa do que o próprio Santos. Se o Santos fosse favorito para o mercado, eu colocaria aqui o favorito para se complicar, mas o mercado já não colocou o Santos como favorito. Para mim é um jogo então para correção de preço. Dentro de casa, como o Paysandu ele perde pouquíssimo, eu não duvido de uma dupla chance do Paysandu, tá? Inclusive o Paysandu vem de um bom resultado fora de casa aqui contra o Vila Nova, que é um dos melhores mandantes é o melhor mandante da competição. Então essa dupla chance para o Paysandu não me parece tão ruim assim. Mirassol e Brusque. Aqui nós temos o primeiro grande favorito do dia e vamos ver se isso se aplica, né? Vamos ver se isso se justifica. Nós temos na classificação o Mirassol na 3ª colocação, o Brusque na 18ª, é o terceiro colocado invertido, né? Temos dentro de casa o Mirassol como uma das únicas equipes invictas em casa, América, CRB e Vila Nova com o Mirassol. São as únicas equipes que não perderam dentro de casa. 7 vitórias em 9 jogos. Fora de casa, o Brusque não venceu nenhuma mísera partida e perdeu 5 das 10 que disputou. Por si só, já me parece justa essa cotação de 1,50. Olha só a situação. O Mirassol vem de 2 empates e 2 vitórias, né? Na verdade, uma oscilação ali com empate, vitória, empate, vitória. 78% dos jogos sai na frente do placar. Excelente. 22% dos jogos apenas ele falha em marcar e ficou sem sofrer gol em quase 80%. Defesa excepcional do Mirassol. Porém, não é um ataque muito forte. Não é um time que marca muitos gols, tá? Já a equipe do Brusque sofre demais. Fora de casa, quase 2 gols de média sofrido. Poucas vezes saiu na frente do placar, tomou gol em todo o jogo e tem um ataque relativamente frágil.
tá? O Mirassol precisa de bem menos finalizações no alvo para marcar um gol. Tem o primeiro e o segundo tempo superior, mas em relação a gols, o Mirassol é mais econômico, né? Pouquíssimos jogos do Mirassol temos situações para 3 gols, 2 gols. Já do lado do Brusque, pela fragilidade defensiva, esse número é um pouquinho maior na situação de 2,5. Já do lado do Brusque, por conta da sua fragilidade defensiva, a situação de over 1,5 é um pouquinho mais aflorada. Porém, não gostaria de trabalhar gols nesse jogo. Para mim, é um cenário para ficar de olho na vitória do favorito. Se você é um trader, dá para trabalhar esse lê a pior equipe em campo no Brusque. Se o Mirassol sair na frente mais cedo possível, aí dá para pensar num cenário de mais um gol, quem sabe? Porque o Brusque tende a sair para o jogo e pode dar espaço. América Mineiro e Botafogo, o segundo favorito do dia. Vamos entender também por que dessa cotação. O América, que dentro de casa é um dos únicos invictos, como eu comentei, junto com o Mirassol, venceu 6 de 10 partidas e está na 5ª colocação. O time do Botafogo está na 16ª e fora de casa tem 2 vitórias apenas. Tem um saldo muito ruim de 20 gols sofridos. Somente fora de casa o Ituano sofreu mais gols do que a equipe do Botafogo. Então, a defesa do Botafogo realmente é péssima. E isso, obviamente, pode ser observado aqui no PDF de apoio. O Botafogo vem de 3 derrotas e 1 empate fora de casa. O América não perdeu em casa, vem de 2 empates seguidos. Contra quem? Fiquei curioso agora. O América empatou com o Ceará e com o Amazonas, tá? E o Botafogo perdeu para o Ceará e o CRB. Nossa, perdeu para o Ituano por 3, o CRB por 4, o Ceará por 4 e empatou com o Avaí 1-1. Apesar de ter bons números em casa, o América não costuma abrir o placar com tanta frequência. Inclusive, o número das vezes que isso aconteceu do Botafogo é bem parecido, tá? Porém, o América passa bem mais jogos sem sofrer. Tem uma defesa mais sólida e um ataque também com praticamente 2 vezes mais gols marcados. Isso quer dizer que, se o América estiver atrás do placar, essa dupla chance do América pode ser interessante, tá? Uma recuperação de resultado para pelo menos um empate do América pode ser bom. Primeiro tempo do América não é isso tudo, o segundo tempo é muito bom, tá? Então, se você não quer trabalhar com uma cotação tão baixa, você pode correr o risco de ficar sem pegar o gol do América no primeiro tempo, mas talvez pensar em buscar uma cotação do América na segunda etapa. Pode ser uma situação onde você consiga uma cotação mais alta. O América também é muito bom de cabeça e marca bastante gol nesse fundamento. 80% dos jogos do América em casa com over 1,5 e 89% dos jogos do Botafogo fora com over 1,5. Me parece, além de uma provável vitória do favorito aqui, uma situação para pelo menos 2 golitos. Tá? Vamos já montar a nossa lista de jogos complementares, caso você tenha tempo nessa sexta-feira para poder fazer outros jogos. Na Argentina, vamos buscar a galera que tá bem, né? Tajeres tá bem. Lanús, como é que tá o Lanús? Ah, meio de tabela não. Belgrano e Santa Fé também não. Mentira, o Santa Fé tá bem. E o Racing, que é o favorito contra o Gimnasia, o Racing também tá muito bem. Dentro de casa, o Racing venceu todas as partidas. Olha! Contra o Gimnasia, que perdeu 3 de 4. Ah, ó, bom jogo. Bom jogo, tá? Bélgica, Standard Liège entra em campo. Primeira rodada de Standard Liège empatou o primeiro jogo. É um jogo complementar. Nada de muito alvoroço também. China, Shanghai. Nossa, 1-0-3 não. Não, tô fora. 1-0-3 eu tô fora. Dinamarca, o Midtjylland entra em campo. Midtjylland que começou com 2 empates e 1 vitória. Também pode ser um jogo complementar. Na Bundesliga já marcamos. Terceira Liga da Alemanha eu gosto de fazer, mas eu não vou te influenciar também. Noruega, não. Sérvia, não. Ucrânia, segunda rodada da Ucrânia, tem um Dinamo Kiev, pode ser bom. Championship já conversamos. Tem a disputa de terceiro lugar, temos a disputa de ouro no masculino e disputa de terceiro lugar no feminino. Tá? Essa disputa de ouro no masculino é muito interessante, até para correção de preço, tá? Até para correção de preço. A França vem com um bom time, o Olise tá jogando muita bola. E no feminino, as choranas da Espanha enfrentam a Alemanha, né? As jogadoras espanholas não aceitaram a vitória da seleção brasileira, alegando que elas não jogaram futebol. Ou que não jogam futebol, né? Tomou de 4 e a gente não joga futebol. Tá bom, beleza então. Joga aí com a Alemanha para tentar a terceira colocação. E eu deixo como jogo complementar, tá bom? Futebol não é só posse de bola, minha amiga. Na Coreia do Sul, o Jeonbuk Motors tá lá embaixo na tabela, já foi bom. O que mais que a gente deixou de fora por aqui? Bolívia não, Bulgária não, Chile, Palestino. Como é que tá? O Achipato, não. Todos os jogos de meio de tabela. Na Croácia, não. No Equador, também não. Copa do Egito, também não. Tá difícil. Olha aqui, ó. Vamos apelar para alguns amistosos, se for o caso. São Paulo pega a Atalanta. Isso é um jogaço. São Paulo passou para a primeira divisão da Alemanha agora.
tá? Não tem cotação, mas eu assistiria esse jogo na parte da tarde, tá? Nem que seja pra ficar no sofá assistindo, mas assistiria. Brentford e Wolfsburg também. Que mais? A segunda divisão da Holanda, o pessoal gosta muito, né? De trabalhar a segunda divisão da Holanda. Para gols, principalmente, pode ser legal. Jogos todos às 15 horas, horário de Brasóvia. No Peru, não joga os 3 times que eu tenho acompanhado. Rakov, na Polônia, pode ser bom. Contra o Lech Poznan, que também é um bom time. Começa a Liga do Catar também. Romênia joga o Steaua Bucareste contra o Faro Constanta. O Steaua continua na Champions? Continua. Faz o jogo da volta. Já tinha comentado isso pra vocês, já tinha dado problema. Lembra? No primeiro jogo do Steaua Bucareste contra o Maccabi Tel Aviv, eu comentei, cuidado, porque ele vai jogar aqui contra o Waterloo, mas ele tem um jogo da volta contra o Tel Aviv, e ele perdeu. Então, de novo, aqui a mesma situação. Ele jogou contra o Sparta Praga, empatou fora de casa, tem um jogo agora contra o Faro Constanta e depois repete o jogo contra o Sparta Praga agora em casa. Não acho legal ficar de olho aqui na vitória do Steaua, tá? Pode ser que ele entre de novo desfocado. Pode ser um jogo para ficar de olho até, quem sabe, numa dupla chance do Constanta, tá bom? É bom a gente ficar de olho nisso. Acho que é isso, né? Tem a Turquia também. O Galatasaray entra em campo. Então, são todos jogos complementares que a gente pode inserir. Peñarol também. É isso. A Leagues Cup entre MLS e Campeonato do México também ainda está rolando. Acho que já está na fase de playoffs. E tem um amistoso aqui entre Newcastle e Girona. Tem bastante jogo nessa sexta-feira, mas não se espanta não. Que na hora que voltar os jogos mesmo, meu amigo, aí vai ter Brasileirão, Série A, Série B e todo mundo rolando junto. Vai ser aquela salada de fruta gostosa que a gente aprecia. Melhor filtrar jogos do que não ter nada para fazer, né não? É isso, o espaço está aberto aí para vocês me ajudarem com complementos. Muito obrigado pela sua participação. Não esquece do like no vídeo que ajuda bastante. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.